Fãs de Harry Potter, a gente precisa aprender a lidar com a nostalgia, ou então nos tornaremos prisioneiros dela. Quando se fala em nostalgia, a gente normalmente associa uma coisa boa, porque é o que esse sentimento traz. A sensação de lembrar de algo que foi importante, que é importante na nossa vida, algo que a gente viveu, que marcou muito. É um sentimento que transporta a gente para um passado muito confortável, muito quentinho, com uma lembrança muito boa. Aquele brinquedo que a gente teve na infância, aquele local que a gente amava ir, um livro preferido, um filme que você precisou pegar filas enormes no cinema para poder assistir. Tudo isso faz parte do que você já viveu. E quando é uma coisa que marca muito, a gente fica com aquela sensação de que nada nunca vai ser igual, nada nunca vai superar aquilo. E a gente sempre quer viver aquilo novamente, exatamente como foi. Só que eu trago uma verdade horrível para vocês. Isso nunca vai acontecer. A sensação de viver essas coisas novamente nunca vai existir. Eu sei que assusta, mas é verdade. E por que eu tô dizendo isso? Bom, não é incomum você olhar qualquer postagem sobre a série Harry Potter e ver um monte de comentários dizendo: ai, mas os filmes são melhores, o original é melhor, prefiro 1000 vezes a Emma Watson como Hermione, que a série não vai superar os filmes. E eu já vi gente até falando que não vai assistir a série pelo respeito que tem aos filmes e aos atores que trabalharam nos filmes. Eu juro, cada uma dessas coisas que eu tô falando aqui eu li em postagens, principalmente minhas, sobre a série Harry Potter. E esses comentários são de pessoas reféns da nostalgia. São pessoas que já são prisioneiras dela. Porque veja só, a pessoa acha que tá dando uma opinião, mas como que essa opinião tem fundamento e faz sentido se ela já viu e já viveu toda essa experiência com os filmes e ela não viveu e não teve experiência alguma com a série ainda? A série nem foi lançada. A gente vê uma coisa ou outra ali de foto de atores descaracterizados ou vazamentos de filmagens. E aí eu queria saber como é possível alguém ver um vídeo, um trecho da Arabella Stanton falando ali, uma entrevista dela, ela sem interpretar o personagem nem nada. Como é possível olhar isso e falar: prefiro 1000 vezes a original, sendo que você nem viu a menina atuar? Parece uma opinião, mas é algo carregado de falta de bom senso. Tipo assim, eu não tô dizendo que ninguém pode ter preferência por nada, não é isso. Eu só tô dizendo que, como é justo a gente pegar algo que você já viveu, que você já ama, que você tem um carinho, que tem uma importância enorme na sua vida, e comparar com algo que você nem viu ainda. É óbvio que o filme que você considera o original, que você já ama, que você já viveu toda uma história, vai ter lugar no teu coração. Óbvio, isso é óbvio. Agora, é justo falar que este é melhor do que este, sendo que nem se viu este ainda? Isso é uma armadilha da nostalgia. Eu tenho certeza que quem faz isso não foi assistir aos filmes por conta dos atores que estavam escalados. Eu tenho certeza absoluta que quem foi assistir Harry Potter não foi assistir porque Daniel interpretava o Harry, Emma interpretava a Hermione, Rupert interpretava o Ron. Eu tenho certeza, o caminho foi o contrário. Você assistiu, você se apaixonou, ou você leu os livros e aí você foi assistir e se apaixonou, e enfim, aqueles rostos ganharam o seu carinho de tanto você assistir os filmes, por ser uma coisa que você ama, não o contrário. Não é que você foi assistir por conta dos atores. Então, óbvio que na tua cabeça, pra você, o teu cérebro vai te enganar, o teu cérebro vai falar: esse aqui é o original, esse aqui é o que eu amo, e eu não posso amar o outro. Porque você tem esse sentimento de apego, você tem essa coisa nostálgica, a memória afetiva, e isso conta muito, e faz a gente ver as coisas, às vezes, sem um pingo de bom senso. São rostos que a gente já viu tantas vezes nos filmes, que virou parte da nossa história. Pra gente, aqueles lá são os personagens, mas eles não são. Os personagens não são propriedades de ator e atriz nenhum, por mais marcantes que eles tenham sido. E nem os atores pensam isso. Me dá uma sensação muito boa quando eu lembro de tudo que eu vivi com Harry Potter. E isso foi há 25 anos. Eu conheci, meu primeiro contato com Harry Potter foi em 2000, exatamente no ano 2000. Era maravilhoso, cara. O lançamento dos livros, acompanhar os filmes, toda a expectativa, as conversas com outros fãs pela internet que ainda tava ali. Era outra internet.
Era outra internet, era outra, completamente diferente. As discussões em fansites, e discussão, quando eu digo discussão saudável, discussão de pontos de vista, não briga e ódio e treta, não era isso. Tinha treta também, óbvio que tinha, mas tinha muito mais discussão saudável e troca de ideias. Filas de cinema, tinha que chegar cedo porque não tinha cadeira numerada, não tinha isso de comprei a cadeira tal, aquele lugar é meu. Era quem chegou primeiro pega o melhor lugar, você entendeu? Que sentimento bom que eu tenho ao lembrar disso tudo. Só que tudo isso já passou, já foi embora. E só o que ficou são essas lembranças gostosas. Essas lembranças maravilhosas de tudo que eu vivi. E pra ser honesto, enquanto eu vivia aquilo, eu não fazia ideia que aquilo se tornariam memórias tão importantes pra mim. Que se tornariam algo tão impregnados no que eu sou hoje em dia. Eu só tava vivendo coisas que eu amo. Só isso. Vivendo experiências. Imagine se por algum motivo eu me privasse disso. Sei lá, as críticas que a gente sempre tinha aos filmes na época, de ser diferente, de faltar X coisa, de cortarem tal coisa. Imagina se ainda assim eu me privasse de ir ao cinema assistir aos filmes. Quanta memória afetiva eu deixaria de ter criado. E o que faz a gente ter essa sensação de que isto era perfeito e nada vai ser igual, nada pode ser melhor do que isso, é a nostalgia. Só que hoje, se isso tudo fosse revivido exatamente como foi, exatamente, sem tirar nem pôr, se a gente tivesse o poder de reviver isso hoje, com tudo igual, entenda, com tudo igual. Se apegue neste detalhe, tudo igual, tudo exatamente como foi, não seria a mesma coisa. Porque hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu tenho outras experiências. Então aquelas experiências nunca seriam iguais. Nunca seriam suficientes. Eu tenho certeza que se hoje eu vivesse tudo que eu vivi exatamente daquele jeito, daquela forma, naquele cenário, naquele ambiente, naquele contexto, faltaria algo, eu reclamaria de algo, eu sentiria falta de algo. Porque aquele Caco que viveu aquelas experiências já não existe mais. Ele se transformou no Caco de hoje. Eu talvez falaria, o original é melhor. Mas o original é melhor mesmo? Ou eu sou apegado a um sentimento que nunca mais vai se repetir? Não vai se repetir, galera. Não vai mesmo. Isso não impede que você tenha novos sentimentos que sejam tão bons quanto, que lá na frente você vai lembrar e pensar, uau, nossa, aquilo foi perfeito, nossa, que vai te dar nostalgia. Porque várias coisas da vida dão nostalgia na gente. Então entenda, nunca vai ser igual. Se você pegar a série Harry Potter e tentar fazer com que seja igual, você só vai se frustrar. Que você se sinta igual, você só vai se frustrar. E eu vejo como a nostalgia prega armadilhas nas pessoas. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, a atriz tá igual a do filme. Tipo assim, a Arabella fala igual a Emma. E cara, se você vê no dia a dia mesmo ela falando, não é igual. Uma coisa é atuar ali, tipo, pegar ela atuando. A gente ainda não viu ela atuando em si, né? A gente viu ela lendo um trecho do audiolivro, a gente viu ela imitando uma fala da Hermione dos filmes, que é o Leviosa, não é Leviosa. It's Leviosa, not Leviosa. Só que você vê que o jeito delas de falar é diferente. O sotaque é um pouco parecido mesmo, mas o jeito de falar é diferente. Você vê que a Arabella, ela fala um pouco mais rápido e tal, mas a nostalgia faz a gente associar tanto pro ruim quanto pro bom. Então assim, o seu cérebro vai jogar essa armadilha em você. Ele vai fazer que você sabote, que você rejeite automaticamente, sem nenhum raciocínio. Tudo que for novo é aquela coisa de tipo assim, sabe aquela coisa de geração? Que tipo aquela pessoa, aquele tiozão chato que fala assim, não, porque no meu tempo, putz, no meu tempo era melhor. É óbvio, porque no tempo dele sempre vai ser melhor. As coisas no meu tempo também eram melhor. E as coisas pra quem tá vivendo o tempo dela agora vai ser melhor. Você entendeu? Sempre, porque é o que a gente sente, não é o que acontece. É o sentimento que a gente tem em relação ao que tá acontecendo. Eu vou dar um exemplo fora de Harry Potter pra ilustrar melhor. Eu amava ir ao Play Center. Eu ia religiosamente todo ano ao Play Center. O parque de diversões que fechou aqui em São Paulo fechou lá em 2012. Eu amava. Noites do Terror era assim, era religioso. Porque, cara, eu faço aniversário em agosto. E eu não pagava no dia do meu aniversário. E agosto era sempre quando tinha Noites do Terror. Cara, eu ia todo ano com a minha irmã. Era incrível. Eu ia com passeio de escola, ia por fora. Todo ano eu ia. Não tinha, assim, era insuperável o Play Center pra mim. E aí surgiu o Hop Hari. Hop Hari inaugurou e o Hop Hari também teve a Hora do Horror, que era o equivalente ali da Noite do Terror. Eu fui e eu detestei. Eu falei,
nossa, o Play Center é muito melhor. Nunca vai ser igual ao Play Center. Eu juro, era exatamente isso que eu falava. Tanto que eu fui em 2006 no Hopi Hari e depois eu só fui nele novamente em 2017. E assim, quando eu fui em 2017, que eu já tinha uma mentalidade diferente, né? Eu pensava, pô, foi tão legal, foi tão divertido. O Hopi Hari tem atrações que tinha no Play Center também, e tem até mais atrações do que tinha no Play Center. A Hora do Horror, os artistas responsáveis eram os mesmos do Play Center, tipo assim, então era a nostalgia me pegando, porque eu nunca ia viver no Hopi Hari o que eu vivi no Play Center, não tem como, não existe. Só que a nostalgia me fazia querer sentir isso, só que isso nunca vai suprir, a gente fica um refém eterno da nostalgia. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Vai privar você de várias experiências legais. Vai privar você de criar memórias que você nem tem noção que vão ser importantíssimas lá na frente pra você. De conhecer pessoas, de fazer amigos, de viver coisas, viver momentos. Eu tenho certeza que se o Play Center reabrisse hoje exatamente como ele era, sem tirar nem pôr, e eu fosse, não ia ser a mesma coisa. Porque não tem como reviver esse momento, cara. Não tem. E isso que eu tô falando, eu não tô dando... só tô falando o que eu acho. Cara, tem estudos sobre nostalgia. É sério, tem estudos e estudos sobre nostalgia que comprovam que ela é uma armadilha da nossa mente. Claro, a gente sente aquele calor, aquela coisa gostosa, aquele sentimento único, né? De tipo, putz, eu quando olho pra Harry Potter, eu tenho todos esses sentimentos tão lindos, tão importantes pra mim. Mas olha o quanto de coisas que eu já vivi depois, você entendeu? Tipo, se eu me privasse disso, eu sei lá, eu não teria vivido metade do que eu vivi. Então, pela nostalgia, a gente rivaliza, a gente rejeita, a gente se priva de coisas que podem ser muito boas. Esse é o principal da nostalgia. As coisas que a gente vai viver não vão apagar o que já foi vivido. Viva novas experiências, sabe? Tipo, entenda que são novas, elas vão somar as experiências que você já tem, elas não vão apagar as experiências que vocês já tiveram. Os filmes de Harry Potter não serão apagados. Eles não serão destruídos quando você simplesmente der play na série. E eu vi gente reclamando de tipo assim, Ai, me dá uma agonia pensar que quando falar de Harry Potter, a nova geração, pra eles, esses vão ser os rostos da história. Qual que é o problema disso? Você teve os rostos dos filmes que foram importantes pra você e que te acompanharam e que são importantes pra você até hoje. Qual o problema de outras pessoas terem isso, só que num outro formato, numa outra visão? Os atores, pô, eu tenho o maior carinho pelos atores que interpretaram os filmes. Mó carinho. E eles sempre vão ser importantes. Eles sempre, o que eles fizeram ali tá marcado pra sempre e sempre vai existir. O Daniel sempre vai ser o Harry Potter dos filmes. E o Dominic vai ser o Harry Potter das séries. Claro, comparações são inevitáveis, mas até que ponto elas são justas? A gente vai pegar pra comparar, olha só, quando os atores dos filmes foram anunciados, os personagens não tinham rostos, a não ser das ilustrações. Desenhos, os personagens não tinham rostos humanos, reais, você entendeu? Aí esses rostos foram associados aos atores e a partir daquele momento eles começaram a ser vistos como pessoas, com rostos de pessoas. Antes era só desenho, ilustração. Agora, como você acha que é justo fazer essa comparação? Comparar o Harry Potter do Dominic McLaughlin, por exemplo, com o Harry Potter do Daniel Radcliffe, que já tá há anos no imaginário das pessoas, há 20 anos no imaginário das pessoas. Como é justo comparar isso? Esses atores estão chegando agora em algo que já foi construído através dos filmes. Como é justo fazer essa comparação, gente? É isso. Não tô falando pra não, tipo assim, nossa, não, comparações saudáveis são inevitáveis, mas tem umas comparações que são desonestas, sabe? Tipo, que rivaliza a parada, sabe? Quando essa rivalidade só existe na cabeça dessa galera que tá criando a rivalidade. Não existe essa rivalidade. A série não tá aí pra apagar os filmes, pra destruir os filmes. Ela é algo novo que vai agregar mais ainda pro universo de Harry Potter. Então, como é justo comparar esses atores novos que vão interpretar personagens que já são tão marcados na vida, na mente, no imaginário das pessoas, dos fãs? Como é justo comparar isso? Não tem como comparar, tá ligado? É pegar a Hermione da Emma Watson aqui e querer comparar com a Hermione da Arabella aqui, que tá começando, que vai trilhar um caminho de atuação que a gente nem viu ainda, sabe? Isso vale pra todos os atores, pra todos os personagens, pra tudo. No fim,
a nostalgia é uma grande armadilha. E eu queria fazer esse episódio, já faz tempo que eu tô querendo fazer esse episódio. Desde quando começaram a anunciar as coisas das séries, que eu vejo essa galera que fica presa. E assim, eu não tô menosprezando ninguém, ou falando que quem tá preso a isso é menos fã. Porque olha só, eu acho, pra mim, o argumento mais idiota que existe é falar: ah, você não é tão fã, ou você é menos fã. Isso é idiota, porque o sentimento de fã é único e relativo. Você entendeu? Ai, mas tal pessoa não lê os livros, não é fã. Uma ova, então uma criança que ainda não sabe ler, mas que gosta de Harry Potter através dos filmes, ela não é fã, ela é menos fã. Ela pode ter um conhecimento mais básico da história, mas ter conhecimento da história não torna ninguém mais fã. Ser fã não é definido pelo tanto que você conhece de alguma coisa. Eu adoro Star Wars, sou muito fã de Star Wars. Dos filmes, eu não me aprofundei na expansão do universo de Star Wars. Nunca li um quadrinho sequer, nunca li um livro sequer de Star Wars. E sou fã, gosto pra caramba, cara. Dos filmes, das séries, eu assisti uma série ou outra, assisti a primeira temporada de Mandalorian, não assisti o resto. Andor, nunca assisti. Ahsoka, comecei a assistir, mas não terminei, não me pegou, tá ligado? Só por isso apagou. Eu não sou fã mais de Star Wars. Não, eu sou fã, só que dos filmes, tá ligado? Ah, a pessoa só assistiu os filmes de Harry Potter não é fã. Balela. Com certeza quem lê os livros tem um conhecimento mais amplo do que acontece na história, mas isso de menosprezar as pessoas, de é menos fã. Ai, quem tá ansioso pra série não é fã de verdade. sabe, isso é uma babaquice sem tamanho, é uma babaquice extrema, muito babaquice. Quem não lê os livros é fã, quem só lê os livros é fã, quem só viu os filmes é fã, porque fã, o que define o que é fã, o que é ser fã, é o sentimento que a pessoa tem em relação àquela obra. Se aquilo é importante pra pessoa, se aquilo faz a pessoa gostar, se a pessoa ama aquilo, a pessoa é fã. Se a gente fosse medir por conhecimento, ai, nossa, quem conhece mais, quem conhece menos, putz, a gente ia reduzir o número de fãs ali drasticamente. Você entendeu? Isso não existe, cara. Não existe. Por exemplo, outro lance da nostalgia. Cálice de Fogo reestreia no cinema agora, vai ter reexibição no cinema em novembro, em comemoração aos 20 anos. Eu vou, obviamente, vou assistir, mas eu sei que não vai ser igual. Não vai ser como aquela noite de 25 de novembro de 2005 que eu fui assistir com o meu amigo Matheus e com a mãe dele, com as tias dele, que na época as tias dele tinham a mesma faixa de idade que eu ali. Não vai ser igual. E eu nem quero que seja, eu não tô buscando isso, porque eu já tive essa experiência. Muita gente vai no cinema assistir pela primeira vez, vai ter a experiência ali de assistir a primeira vez. Como na série, muita gente vai conhecer Harry Potter através da série. Então, se abra, cara. Abra tua mente, sabe? Viva as coisas. Você pode assistir a série, aí você pode não gostar. E quando sair a série, você fala, putz, mó bosta, prefiro os filmes mesmo. Ok, mas essas comparações não são justas. Estão longe de ser, porque é uma parada que já tá no teu imaginário, já tá na tua vida há anos e anos e anos, e a outra parada é nova, entendeu? Então a nostalgia vai te fazer rejeitar. Então no fim, o meu grande recado pra quem fala, Nunca vai ser os filmes, nunca será o novo trio. você tá certo, nunca vai ser, porque nem é pra ser. Eles são o trio da série, os atores são os atores da série, a série é a série, não é os filmes. Os filmes não são o original. O material original são os livros, só. Esse é o material original, os livros. O filme não é original. O filme é adaptado do livro. A série é adaptada do livro. A série não é uma adaptação dos filmes. Pô, vamos pegar mais leve, sabe? Cara, eu não sei, de verdade, eu não sei o que aconteceu. Porque sempre rolou isso, né? De aqueles caras que, assim, Não, no meu tempo, a criançada ficava na rua. eu fui criança que fiquei na rua até tarde. Que entrava com o pé cascudo de ficar brincando descalço. Você entendeu? E aí a gente olha pras crianças que brincam hoje em dia com coisas que não existiam na nossa época, tem gente que fica, Olha lá, e menospreza. Só que cada um vive no teu tempo, pô. Cada um viveu o teu tempo, viveu a tua fase. Não é porque a criança tá vivendo a fase dela ali, fazendo as coisas que tem no tempo dela, que é pior do que o que você viveu, tá ligado? Pra criança aquilo lá tá sendo incrível, e ela vai, quando ela for mais velha, ela vai lembrar, tipo, nossa, no meu tempo eu brincava com tal coisa. Sacou? Faz parte da vida isso, cara. Faz parte da vida. Então, assim, não seja aquele tiozão chato, insuportável, que fica, não, porque essa geração de hoje, isso é muito chato, cara. Honre o passado, mas abrace o futuro. Ninguém tá falando pra você abrir mão do teu passado, ou que teu passado é ruim, é menos importante, não é isso. Nada do que você viveu, se você viveu essa época de Harry Potter, nada do que você viveu vai ser apagado. E também não vai ser revivido, isso é impossível. A não ser que seja nas suas lembranças. Essas lembranças sempre vão existir e sempre farão parte de você. Caco, não pode criticar a série? Pode, à vontade. Não é isso que eu tô falando, mas pra gente criticar alguma coisa, a gente tem que pelo menos ver, né? Você pode ter críticas pontuais a coisas que estão acontecendo até agora, não tem problema.
problema, mas definir que uma série Nossa, é ruim, não presta. simplesmente nem saiu, você nem assistiu, meu amigo, desculpa. Isso pra mim é falta de bom senso. Ó, isso vale pra todos os aspectos da tua vida, tá? Todos. Enfim, era esse papo que eu queria ter com vocês aqui. Não sejam reféns da nostalgia. Não sejam reféns da nostalgia, porque ela vai te privar de muita coisa nessa vida. E a vida tem muita coisa incrível pra ser vivida. Valeu? A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. E até lá, mal feito feito.